Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos, nós estamos fazendo esse caminho quaresmal. Vocês sabem que a igreja propõe, dentro da quaresma e a quaresma, um grande retiro. Nós estamos de retiro. Nós nos retiramos para nos encontrarmos com Deus, para ficarmos com Ele e aprofundar ainda mais a nossa vivência de fé. Hoje, no Evangelho, nós vamos ver o encontro de Jesus com Levi. Jesus que vai à coletoria de impostos e chama esse homem, esse cobrador de impostos. E esse encontro com esse homem, com esse pecador, com esse fraco, que escuta de Jesus o chamado, segue-me, e o próprio Levi deixa tudo e parte no seguimento de Jesus, foi porque, em primeiro lugar, Levi foi tocado pelo amor de Deus. Jesus que vai ao encontro dos pecadores e que convida os pecadores a segui-lo. E esse encontro é algo muito decisivo, porque parte de um encontro da ação misericordiosa de Deus que resolve conquistar os homens. Deus que vai no seu infinito amor, escolhendo e chamando as pessoas para seguirem Jesus mais de perto. Aqui no Evangelho nós vemos, por exemplo, os fariseus murmurando: por que Jesus senta na casa de um pecador, na casa de um cobrador de impostos? E Jesus responde para os fariseus, para os mestres da lei, que não são os sadios que precisam de médico, mas sim os doentes. Vejam, meus queridos irmãos, Jesus que vai ao encontro de Levi, Jesus que vai ao nosso encontro, de fato ele manifesta o amor de Deus. Ele de fato manifesta a graça de Deus nas nossas vidas, para que reconheçamos que é do nada que Deus realiza uma grande obra na nossa vida. É preciso reconhecer que somos pecadores, é verdade, nós somos pecadores, mas Deus, na sua infinita misericórdia e no seu infinito amor, vai ao encontro dos pecadores para trazê-los para perto e fazer com eles um caminho de conversão. É assim, quando o amor de Deus nos toca, e isso está descrito na carta de São João, né? Quando o escritor sagrado lá na sua carta diz que Deus é amor, quando esse amor de Deus toca os nossos corações, nós entramos num processo de transformação. Quando fomos encontrados pelo próprio Jesus, que um dia tocou as nossas almas, nós de fato nos decidimos por esse amor eterno de Deus. E porque encontramos esse amor, podemos nos relacionar com Ele. Porém, esse caminho de encontro com Deus, esse caminho de amizade com Deus, ele passa por purificações. Aqui, nesse momento do Evangelho, foi esse primeiro chamado. Deus que chama Levi, né, e faz com que ele trilhe agora um caminho de conversão. Os teólogos falam hoje em dia da primeira conversão e da segunda conversão. A primeira conversão é esse momento onde Jesus tocou o nosso coração e nos chamou para o seguimento. E a segunda conversão é a decisão do meu coração em continuar me relacionando com Deus todos os dias da minha vida, diante de todos os desafios que nós enfrentamos, diante da cruz que nós carregamos. Nós precisamos aprofundar esse chamado de Deus e esse toque de Deus. Porque um dia nós somos tocados e Ele nos conquistou e nos atraiu, e em outro momento vai precisar ter esse segundo toque de Deus que vai rasgar a nossa alma para que sejamos homens e mulheres decididos
decididos por Deus, decididos pela graça, decididos pela igreja. No nosso caminho quaresmal, do nosso livro Conversão, Fruto da Caridade Divina, na meditação de hoje, ele cita um ensinamento sobre São João da Cruz. E ele diz que São João da Cruz nos ensina a prosseguir com amor. A nossa caminhada, nós que fomos um dia resgatados por Deus, nós que um dia fomos conquistados por Jesus, precisamos prosseguir com amor nesse relacionamento. E aí ele cita São João da Cruz dizendo que nesse relacionamento com Deus existem as noites, existem as ausências de Deus, e até as noites e as ausências de Deus são manifestação do amor de Deus que nos convoca e que nos pede perseverança. É necessário perseverarmos todos os dias no seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo. E o caminho quaresmal nos faz e nos mostra, na verdade, nos dar essa proposta de uma decisão concreta e real pelo nosso caminho de conversão. E precisamos aprofundar esse caminho de conversão num relacionamento profundo com nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que vai nos convidando a deixar a vida velha para trás e abraçar a vida nova. E abraçar a vida nova significa também abraçar a cruz, abraçar os desafios, sabendo que Deus é amor e sustenta a nossa caminhada. Deus é amor e vai nos sustentar, e você não está só. Às vezes nós achamos que estamos só, nós não estamos sós. Por mais que a caminhada seja difícil, por mais que venham as cruzes, por mais que venham os desafios, por mais que a gente não compreenda o que estamos passando, e às vezes ficamos perguntando a Deus o porquê. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando isso? Na verdade, nós não devíamos nem perguntar o porquê. Nós devíamos perguntar o para quê. Para quê? Porque Deus quer de fato tirar do mal um bem. E Ele tira de um mal um bem. E nos convoca a fazermos um caminho sincero, fiel, reto, perseverante, em busca da santidade que Ele nos propõe. Na primeira leitura, e finalizo com isso, na primeira leitura nós vemos o profeta Isaías falando em nome de Deus. Ele diz assim: se destruíres teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários, veja como o próprio Senhor vai dizendo, deixa os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se escolheres de coração aberto o indigente e prestares todo socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz, e tua vida obscura será como meio-dia. Aqui, ele desperta o nosso coração para, assim como Deus me ama, assim como Deus me acolhe como pecador, assim como Deus vai sempre me perdoar, perdoar os meus pecados, eu também sou chamado a acolher o outro. Eu também sou chamado a ver a necessidade do outro, a perceber o outro. Aqui ele dá alguns exemplos, né? Se destruíres os instrumentos de opressão. Nós estamos vendo agora, por exemplo, uma guerra. Né? As pessoas que tendem a ter hábitos autoritários, querer passar por cima dos outros, impor só aquilo que você pensa, que você acha. E é necessário também escutar o outro, perceber o outro, não só você impor a sua palavra e querer que sempre a sua palavra prevaleça. Isso são hábitos autoritários. É preciso fazer uma revisão de vida e deixar Deus agir nos nossos hábitos autoritários. E mais do que autoritarismo,
Mais do que tudo isso, é necessário um diálogo profundo de caridade. Nós somos chamados a dialogar sempre, a conversar sempre, a procurar os meios, as soluções. Os fariseus ficaram lá, reclamando de Jesus: olha, aquele homem está ali sentado na mesa com o cobrador de imposto, quem é esse homem? Espera aí, Jesus está fazendo um ato de amor. Ele foi na casa de um pecador. E Ele vai sempre nas nossas casas para manifestar o poder do amor divino. Deus é sempre assim. Deus é sempre amor. Deus é sempre misericórdia. Deus é sempre diálogo na comunhão. Porque, vejam, a nossa fé é trinitária. Nós cremos em um só Deus, em 3 pessoas. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão numa eterna comunhão, derramando o amor sobre a humanidade, para que sejamos pessoas conduzidas pelo Espírito. A comunhão da Trindade é derramada sobre nós. E por que não nós não viver a comunhão entre nós, o perdão entre nós, deixando os maus hábitos para trás? Vejam, meus queridos irmãos, a Quaresma nos convoca a um caminho de conversão. E esse caminho de conversão é fruto desse amor de Deus derramado na minha vida e na sua vida. Se você crê nisso, você faz um caminho sincero, você faz uma adesão profunda. Se você não crê, você vai ficar se debatendo, achando que a sua vontade é a vontade de Deus. É melhor render-se à vontade de Deus do que ficar perdido nos nossos hábitos autoritários, nas nossas vontades, no que eu acho, no que eu penso, e deixar que o amor de Deus agora permeie a nossa vida. Portanto, meus queridos irmãos, sejamos homens e mulheres conduzidos por esse amor de Deus que um dia nos encontrou e que nós podemos sim transmitir para os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.